Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 4 de março de 2016, começamos mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da XP Investimentos. E a gente sempre começa esse programa falando um pouco de como foi o mercado no dia anterior. E ontem foi um dia movimentado, né? Muito movimentado, depois de uma sequência muito bonita de altas. A gente teve mais um dia muito positivo, aliás, o mais positivo desde 2009, com a alta superior a 5%. Depois a gente fala um pouco do cenário externo, fala da Ásia, fala da Europa, fala dos Estados Unidos, mas hoje eu acho que o assunto precisa ser completamente voltado ao nosso, ao interno, né, ao Brasil. A gente teve hoje aí, pela manhã, já às 6 e pouco da manhã, já estampando a manchete de todos os portais, a 24ª etapa, né, da Operação Lava Jato, que atinge diretamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste momento, a Polícia Federal está em alguns endereços em São Bernardo do Campo, como do Instituto Lula e também na casa do ex-presidente, e isso deve trazer muita turbulência ao mercado, justamente porque é de se imaginar que a partir desse fato fica mais próximo uma grande mudança política, que é o que boa parte do setor produtivo deseja nesse momento, né? Então ontem a gente já teve um mercado bem movimentado, graças muito à delação premiada do Delcy de Amaral. Isso fez o mercado se empolgar bastante, e hoje o nosso índice futuro amanhece com a alta de mais de 5%. Ele abriu, entrou em leilão, acabou de abrir novamente, trabalhando nesse momento perto dos 50 mil pontos, 50.180, com alta de quase 6%. Aliás, deixa eu ver aqui, 5,34%, 4,98% nesse momento. Ou seja, a gente vai ter na semana, daqui a pouco, uma alta próxima a 20%, né? Uma alta bem considerável, justamente precificando o que eu falei, que é exatamente toda essa mudança, uma possibilidade de uma grande mudança no cenário político, ok? Bom, eu acho que o investidor, né, aqui é um programa onde a gente, claro que vai comentar sobre política e economia, mas a gente tem que ter a preocupação exatamente com o investimento do cliente que está aqui assistindo, e, portanto, a partir de agora, né, a gente precisa falar um pouco sobre esses investimentos. Eu acho que na questão da renda fixa não tem nenhuma mudança muito grande. A gente já vinha acompanhando uma queda na taxa de juros, no DI futuro, principalmente aí nos DIs mais longos, mas isso muito por conta da perspectiva, da falta de perspectiva, da mudança de perspectiva, na verdade, do aumento de juros, que muita gente apostava antes do início do ano que esses juros iria subir, e depois essa curva foi mudando, a curva de juros foi mudando justamente por conta de uma mudança também de condução dessa política pelo Banco Central. Portanto, isso deve ter continuidade, porém, na renda variável a coisa muda bastante, né? Nós vínhamos de uma queda acumulada muito forte desde o final de 2014. A gente teve, pouco antes das eleições de 2014, a 64 mil pontos, e até um mês atrás a gente estava a 38 mil pontos, né? A gente tinha ações de empresas que eram muito importantes, praticamente aí essas empresas perdendo, várias delas 80%, 90% do seu valor de mercado. E a partir do final de janeiro, início de fevereiro, a gente tem aí uma mudança forte na direção de mercado. Num primeiro momento parecia ser uma correção, mas principalmente com a alta que começou essa semana, esse movimento mudou e a gente teve uma mudança de desvio padrão do mercado, né? O que a gente acompanhou nos últimos anos, né, deixou de ser verdadeiro, né? A análise técnica trabalha muito com isso, né? A gente olha para um gráfico no passado, enxerga quais foram os movimentos depois de uma longa subida, de uma longa queda, de uma correção, e tenta aplicar isso no futuro, né? Só que dessa vez esse movimento é muito diferente dos movimentos anteriores, do que a gente teve no passado, justamente aí com esse aumento de volatilidade que, repito, veio a partir de segunda-feira. Com isso, né, muitas oportunidades foram criadas, né? A gente teve oportunidades, por exemplo, como as que eu indiquei,
em BBDC4 na semana passada, em Natura na semana passada, essa semana em BR Malls, em Iven, em RADL, em São Martinho, algumas oportunidades que infelizmente eu não consegui identificar no gráfico, como por exemplo em Petrobras, como por exemplo em Vale, como por exemplo ontem em Usiminas, né? A gente preferiu, via a condição de Usiminas, mas preferia ficar de fora porque eu achava o risco grande. Mas de qualquer forma, né, o que eu gostaria de passar para vocês é que essas oportunidades, elas já aconteceram, né? Hoje, quando eu abri lá as redes sociais ou quando cheguei aqui, eu vi muita gente falando em comprar na abertura, né? Veja só, o mercado tem uma coisa que que, na verdade, que existe no mercado desde sempre, né? O mercado sempre precifica tudo antes, né? Então, boa parte da alta, pelo que está acontecendo nos últimos dias, já tinha acontecido, né? Ontem o mercado já tinha subido 5%, hoje ele amanhece com alta mais de 5%. Então, tudo que aconteceu antes do mercado abrir vai ser precificado na abertura, né? Você pode ter, claro, sem nenhum problema, um pouco mais de alta após a abertura. Mas os riscos para apostar nessa alta após a abertura, assim como o risco de apostar ontem no final do dia, para quem não conseguiu pegar todo o movimento do dia, são muito maiores, né? Então, eu espero que todos que estão aí do outro lado, principalmente os que nunca viveram essa situação de grande volatilidade, né? Talvez aí a última grande volatilidade que a gente teve foi na crise de 2008, num primeiro momento uma queda muito forte, depois a partir do final de 2008, início de 2009, uma recuperação muito forte. Para quem não viveu isso e não tem a experiência de ter vivido essa grande volatilidade, muito cuidado, muita prudência, tá certo? Eu vou explicar por quê. Porque oportunidades como essa já aconteceram e acontecerão no futuro. Se você nunca viveu e não tem experiência para encarar essa alta volatilidade, é melhor você aprender agora e se preparar para o próximo momento, onde vai ter outra possibilidade como essa, do que arriscar muito agora e ter um grande prejuízo, perfeito? Então, muita prudência nessa hora, manter a calma, tá certo? Não desliga da sua estratégia, que provavelmente é uma estratégia muito focada em disciplina, em gerenciamento de risco, porque fazer isso nesse momento pode trazer grandes prejuízos, tá bom? Bom, enfim, vamos falar um pouco mais de mercado de renda variável. A gente, como eu falei, teve uma forte subida de muitos ativos aí nos últimos momentos. São poucos os setores que não subiram ainda. Um desses setores é o setor de energia elétrica. Muitas dessas ações ainda estão em início de movimento, o que pode dar hoje até alguma oportunidade de compra. Muitos setores já esticados e muitas ações, principalmente ligadas a estatais, tiveram uma alta simplesmente como nunca vista em 20 anos, né? Que, por exemplo, Petrobras teve maior alta em 20 anos, é uma alta maior do que quando ela descobriu o pré-sal. Então esses ativos são muito esticados e provavelmente, se o índice futuro for confirmado com a abertura, a gente vai ter aí um gap de alta muito forte, continuar tendo um gap de alta muito forte nesses ativos, perfeito? Eu acredito que para a grande maioria que comprou as suas ações no início da semana, na terça, na quarta ou até mesmo ontem, talvez esse seja o momento de cair fora dessas operações. Não porque vai parar de subir. Essa resposta, se vai parar de subir ou não, eu não consigo dar nem ninguém no mundo, né? Um conjunto de pessoas que vão dar essa resposta é o próprio mercado, né? Mas é porque você vai ter atingido um patamar grande de retorno e não vale a pena deixar isso para trás. Então eu imagino que uma coisa muito interessante a ser feita é primeiro usar da realização parcial, né? Que talvez ela não faça sentido financeiramente no longo prazo, mas é algo que dá um conforto emocional muito grande e quem tem experiência de mercado sabe que ter a parte emocional equilibrada é muito importante, né? E o segundo, a segunda dica para vocês é pega o stop dessas operações, né, e joga lá para cima, né? Eu queria até dar um exemplo aí do que é isso. Eu vou usar aqui Multiplan, tá? Multi3, que é um dos ativos que a gente comentou no estudo de domingo, né? Olha só o que aconteceu com ele, né? A gente pensou numa compra no rompimento de 46,02. Aí na própria segunda-feira, já na segunda-feira ele rompeu esse ponto. Neste momento, ela fechou aí subindo 9% do nosso preço de compra, tá ok? E aí vem aquela coisa, vamos colocar 9% no bolso e pronto, acabou a operação, ou vamos esperar que ela venha no alvo da operação, que daria pra gente 17% de retorno, né?
Bom, com o gap de hoje, eu vou... É claro que a gente não tem a mínima condição de entender como é que vai abrir, mas digamos que ela amanheça aqui perto dos R$52, perfeito? Então, o cara que comprou a 46 vai ter um lucro de, sei lá, 13%. Ainda não é os 17% do alvo, mas já é um lucro muito bom, né? Então, o que você pode fazer é aqui sair de um pouco da operação, tá? Por exemplo, de 50% da operação. E o teu stop, que estava aqui em 43 e 47, você coloca, por exemplo, no preço de fechamento de ontem, tá? Ou 3% abaixo do preço de abertura, enfim. Traga o seu stop e proteja essa operação, tá? O que não vale a pena é você manter o teu stop aqui embaixo, porque o preço muito perto do alvo, com essa grande volatilidade, pode voltar muito forte também para o preço do teu stop, perfeito? Eu, neste momento, não acho mais provável de acontecer. Porém, é aquela história que eu falei ontem com vocês. Quando tinha muito a gente aqui falando que amanhã é queda, né? Eu não sei se vocês se lembram disso, né? Mas ontem à tarde, ontem à noite, a gente teve palestra, o Bo Williams fez uma palestra às 7 da noite, depois eu fiz aí a última palestra da semana do Profissional de Mercado às 8, e no chat aqui tinha um bate-papo de gente falando amanhã vai cair, dormir vendido e não sei o que e tudo mais, e você comprado, vai se dar mal. Então, a gente tem que ter fé cega, acreditar na tendência. Eu não imaginava que viria uma tendência de alta como essa, mas veio. Então, se você está comprado, siga a tendência, né? Então é fé cega. Mas é fé cega sempre com o pé atrás, né? Essa é uma questão muito importante. Você não pode esquecer a questão de gerenciamento de risco e achar que ficou mais inteligente com o mercado. Então, o pé atrás agora, no meu modo de entender, é para os investidores de curto prazo e subindo os stops, proteger parte desses ganhos. E parabéns quem conseguiu pegar boa parte dessas operações, parabéns para quem acreditou, parabéns para quem entrou no momento certo, que era o momento mais difícil, porque não tinha toda essa alta, não dava para imaginar que viria uma alta como essa. E vamos torcer para que este grande movimento que aconteceu agora se repita várias vezes no ano, para a gente conseguir aí ir mudando esse cenário aí de pouca volatilidade que a gente teve, principalmente no segundo semestre de 2015, perfeito? Bom, vamos lá. Eu hoje posso falar de alguns ativos para vocês, tá? Mas a condição de mercado vai mudar tanto a partir da abertura, tá? Mais tanto, né? Que vai ficar até meio sem nexo aqui, tá? Então eu vou... primeiro, eu não acho que a partir de um gap de... Agora já não é mais de 5, né? Eu tô falando para vocês tomarem cuidado, porque vai abrir com gap, mas pode voltar, né? E o índice futuro já voltou aí quase 500 pontos. Então, agora quase 600, né? Então eu imagino que as pessoas que estavam falando aí que iam comprar na abertura, se me ouviram falar e não compraram, já devem estar felizes, né? E não é nem que não vai ter oportunidade, mas espera as coisas ficarem mais calmas um pouquinho para você pensar nisso, né? Então eu vou olhar os ativos, até porque não tenho mais muita coisa para falar de cenário, de tudo isso, senão vou acabar ficando repetitivo. Mas eu vou olhar muito com os olhos de, olha só, onde pode ser o stop, se você pegou a operação, toma cuidado com esse ponto e tudo mais, perfeito? Peço só para vocês me fazer o seguinte, sempre colocar se você está comprado, vendido, se você quer comprar ou vender ao lado dos ativos, para ficar mais fácil eu dar uma resposta mais parecida com o que vocês estão precisando, perfeito? Deixa eu só colocar meu indicador aqui, pronto. Vamos lá, deixa eu começar aqui falando para o Roberto, falando, André, vendido em PK, e agora? Bom, vamos lá primeiro dar uma olhada em PK aqui para ver se valia a pena ficar vendido em PK. Perfeito. Olha, PK é um ativo que ainda não conseguiu romper as médias móveis, né? Portanto não teria problema nenhum em ficar vendido em PK. Ela, como outras vezes, né, tinha apenas voltado nas médias depois de ter iniciado a tendência. Ela estava 110, voltou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e agora uma 8ª vez nas médias. Das outras 7 ela caiu, né? Só que ontem ela rompeu o topo anterior, né? Na minha opinião, se você tem um rompimento do topo anterior, não vale mais a pena ficar vendido. Se fosse eu vendido, né, ou se fosse uma indicação minha, provavelmente a gente teria tomado stop ontem, tá ok?
Bom, se você não estava com stop aqui, eu imagino que o seu stop deve estar um pouco acima. E eu acho que o melhor a fazer em qualquer condição de mercado, em qualquer, sem exceção, é seguir a estratégia. Então eu te pergunto aonde que estava o teu stop. Digamos que ele estivesse, por exemplo, aqui, tá certo? Acima de 49,36, porque você definiu que esse era o topo importante e não esse aqui que eu estou falando, perfeito? Bom, se for esse o caso, siga a tua estratégia. Se PK subir e ultrapassar esse ponto, você sai da operação, como você deve ter imaginado no início da estratégia, né? Toda estratégia tem um ponto de entrada, um ponto de stop se der errado e um ponto de saída se der certo. Então, o preço ultrapassar o teu ponto de saída, sai da operação. Pronto, acabou e vamos partir para a próxima, perfeito? Vamos lá. Depois, o Figueiredo está falando que está comprado em SUSB 5. Bastante cuidado aí com o SUSB 5, né? Porque, assim como o PK, se bem que o PK está tentando mudar de tendência, né? SUSB 5 não, né? SUSB 5 continua em tendência de baixa. Ela, assim como PK veio nas médias, diferente de PK, voltou para fazer um novo fundo. Aliás, é sempre a melhor aposta, né? Quando está abaixo das médias e volta nelas, é muito mais provável cair para testar o fundo do que reverter tendência. A tendência só acontece, a reversão só acontece uma vez, a manutenção dela acontece sempre, né? Então PK, o Suzano muito perto desse fundo, e se está comprado, o stop está aqui abaixo, 13,68. Abaixo disso é muito difícil ficar na operação, tá? Porque simplesmente é muito difícil ficar comprado na tendência de baixa, tá, ok? Fibre 3 comprado, vamos lá. Bom, é a mesma coisa, né? Assim, o suporte de Fib 3 é 36,77, né? Então eu imagino que perdendo esse suporte você já deveria ter estopado. Quem usa análise técnica para entrar na operação sempre tem a rota de fuga, que geralmente é o fundo anterior. Então, se não estopou aqui, eu imagino que você deve ter pensado que esse não era o fundo importante, que era aqui, ou seja, 33,25. Então, o ideal é seguir a estratégia, ou seja, se perder esse fundo, tem que cair fora da operação, porque rompeu mais um fundo importante. E mais importante ainda, o dólar estava caindo até a última vez que eu olhei cerca de 2,5%, agora está caindo 2% só. Então, ela provavelmente vai sofrer aqui. Se bem que o mercado eufórico pode trazer alguma mudança para a Fibre, tá? Mas não deixa de colocar o stop, porque não faz sentido ficar em nenhuma operação desde que seja sem saber a rota de fuga, né? Isso é a grande diferença, principalmente da analista técnica para analista fundamentalista. O analista fundamentalista, que é o cara que vai falar de investimento, principalmente para médio e longo prazo, né? Ele se preocupa muito com valor, né? Então, o preço para ele é menos importante. Às vezes, se ele acha que uma empresa tem valor e o preço está em queda, ao invés de vender, como eu estou sugerindo, ele até compra mais, né? Porque se a empresa continua com o mesmo valor e você consegue comprá-la por um preço mais baixo, isso acaba gerando uma grande vantagem, né? Mesma coisa, tem um carro lá que você gosta muito que você quer comprar, hoje ele vale 50 mil. Se daqui a uma semana continuar sendo aquele o mesmo carro, não teve nenhuma modificação e a partir de agora ele vale 40, né? Você tem até mais vontade de comprar porque o preço mudou, mas o valor não, né? Isso acontece também com as empresas. Então, por fundamento, né? Se você está comprado por fundamento na Fibre ou em qualquer outra e o preço está caindo, mas você acredita que o valor não mudou, muito bom, perfeito. Você pode, inclusive, aproveitar o momento de queda para comprar mais ações daquela empresa que você acha que tem valor e que vai crescer o valor daquela empresa. Agora, quando a gente fala de trades mais curtos, baseado em análise técnica, a gente tem que esquecer do valor e ficar focado só em preço, né? Na análise técnica, a gente usa um gráfico de 2 eixos. Num eixo a gente tem tempo, no outro a gente tem preço. E são as únicas coisas que valem para o analista técnico, né? Tanto para o trader que opera, quanto para o meu caso, que sou analista e analiso para fazer indicações para os clientes, né? Não tem nenhum desses eixos que é focado em valor, né? O que a gente pensa sempre é em retorno de investimento, que nada mais é variação de preço, que está no gráfico, dividido pelo tempo, que está no gráfico, né? Então são essas as variáveis importantes. A gente consegue um bom investimento tendo uma grande variação de preço no menor espaço de tempo, já que tempo está no denominador dessa fórmula, perfeito?
Então, para a gente, o preço é muito importante. E quem vai fazer operações baseado em análise técnica, análise desse gráfico, precisa, portanto, ter preço de entrada, ter preço de saída se der certo e preço de saída se der errado. Portanto, se você utiliza análise técnica, tenha sempre um ponto de saída caso a sua operação não dê certo, tá? Vamos lá. Iven 3 para compra. Olha, a Iven 3 era uma das sugestões que a gente tinha dado na semana passada para vocês, né? E parecia que a gente não ia comprar a Iven 3 nunca, né? Porque na segunda-feira o mercado subiu, a Iven caiu. Na terça-feira o mercado subiu, a Iven caiu. Ela continuou em consolidação, mas caiu. Na quarta-feira o mercado subiu e Iven caiu. Aí ontem ela subiu o que tinha caído nos dias anteriores e também rompeu o ponto em que a gente acreditava ser o melhor ponto de compra, tá? Que era exatamente o rompimento de 4,70. A gente lançou há 2 semanas, né, o que a gente chama de push oportunidade, ou seja, eu tenho agora a condição de mandar para o celular dos nossos clientes que atendem ao perfil mercado de renda variável, né? Quando o cliente abre a conta na corretora, ele responde um questionário que define o perfil dele. Se ele tem um perfil de investidor de renda variável, ele pode receber as indicações que a gente manda via celular, até porque tem muita gente que não tem tempo de ficar o dia inteiro na frente do computador, mas gosta de renda variável. E essa foi uma das indicações que a gente deu ontem, né? Então, quem tem o XP Mobile e habilitar na aba notificações lá, receber notificações de swing trade, ontem recebeu inclusive uma recomendação minha de compra em Iven 3, né? Bom, eu gosto de Iven 3, ela está rompendo um topo anterior, vem aí de uma grande correção, né? Abre espaço para uma alta pelo menos até 5,60, onde eu imagino ser o alvo. E vocês estão me perguntando o que eu acho de compra da Iven. Se vocês conseguirem comprar perto dos 4,70, ótimo, não tem problema nenhum em pensar em compra, tá? O problema vai ser se ela amanhecer lá perto dos 5, porque aí o risco acaba ficando muito grande, né? Então, nesses níveis aqui de 4,70, não vejo nenhum problema em comprar a Iven. Aliás, até gosto, tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui um próximo pedido de hipermarcas, né? Vamos lá falar de hipermarcas. Bom, perfeito. Hipermarcas também no movimento diário muito forte, né? Eu acredito que eu não tenha falado de compra desse ativo, né? Poderia ter falado, olhando para trás, poderia ter falado, um belo ativo, né? Um belo gráfico, rompeu o topo, por algum motivo aqui eu não falei dela para compra. Mas parabéns para quem conseguiu identificar essa possibilidade, ela subiu bem forte nos últimos momentos, né? Ela veio de um gap muito forte, né? Quando vendeu parte da empresa, subiu, parecia que ia corrigir para fechar esse gap, mas como nem todo gap é fechado, né? E não existe a necessidade do mercado cair para fechar um buraco de negociação, né? A empresa vai desvalorizar 20%, 30% para fechar um buraco, né? Não tem como acreditar nisso, né? Ela voltou a subir muito antes de fechar o gap, fez pivô aqui, subiu, bela compra, tá? Se está comprado, ótimo, né? Não dá para pensar em compra, ela está bem esticada, longe das médias, imagino que vai abrir mais esticada ainda. E eu acho que a gente precisa, a próxima atuação aqui, hipermarcas, é muito mais para proteger essa operação do que pensar em novas entradas. Então eu imagino que se vier mesmo um gap de alta, seria muito interessante que você conseguisse colocar aí um stop, tá? Perto talvez aí da máxima de ontem ou até mesmo do fechamento de ontem, e vale a pena também fazer uma realização parcial, e parabéns pela operação, tá? Vamos lá. BRAP 4 para compra. BRAP 4 para compra. Bom, aí deixa eu ver quem perguntou, Marcos. Entra um pouco do que a gente falou aí de em algumas ações, né, as oportunidades já passaram, né? Olha só. BRAP 4, desde o final de janeiro, já subiu aqui 73%, tá? Nos últimos 5 dias, ela subiu 31%. Provavelmente vai amanhecer subindo quase 10% hoje, né? Você acha mesmo que BRAP 4 está em início de movimento para a gente pensar em compra?
E claro que não, né? Ela pode até continuar subindo mais, mas eu não pagaria para descobrir se isso vai subir um pouco mais ou se vai pelo menos passar por uma correção, tá? Então, assim como vai acontecer na grande maioria dos ativos, eu não consigo fazer uma recomendação de compra nesse momento. Não porque eu não acho que vai mais subir, e de certa forma, isso eu não vou nem nunca aqui tentar com vocês de falar se vai subir ou não, eu vou sempre pensar na tendência. Até acredito, e tenho que acreditar porque a tendência agora é de alta, que ela vai continuar subindo, perfeito? Mas não apostaria um centavo do meu dinheiro agora, não faria, no meu caso, analista, nenhuma indicação para nenhum cliente de compra agora, simplesmente porque depois de um movimento muito forte, é aquilo que eu sempre falo, o elástico está muito esticado, então se em algum momento alguém soltar esse elástico aqui em cima, a correção também vai ser muito forte, a chance de você perder um bom capital é grande. Então, o que eu prefiro é que esse elástico seja solto, que o preço volte até as médias e que a gente, agora, que quem perdeu a oportunidade dessa primeira perna, foque nessa perna aqui, tá ok? Aonde vai aparecer uma próxima oportunidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu vou falar de uma operação que a gente está falando e recomendando há alguns dias, que é exatamente CEMIG, tá? Ela deu entrada ontem, né? Olha só. Ela teve uma primeira perna muito parecida com essa perna de BRAP. A dela foi só um pouco maior, ela subiu 60% muito rapidamente. Pegamos essa perna? Não, não pegamos, né? Foi impossível pegar essa perna. Ela estava caindo há 6 meses e de repente em 4 dias sobe 60%. Vamos morrer por causa disso? Não, porque o mercado, ele vai, depois de um tempo, sempre te dar outra oportunidade. Algumas vezes não com aquele ativo que você está vendo, né, com outro, e aí você não tem problema nenhum tentar essa oportunidade de outro ativo. Mas no caso de CEMIG, olha o que aconteceu. A gente traçou essas linhas de onde comprar, onde estopar e qual que era o alvo em CEMIG há pelo menos 2 semanas. Há 2 semanas a gente está esperando ela romper 6,39. Tivemos que ter paciência, calma, mas ontem ela rompeu esse ponto e já caminhou aí 10%. Muito provavelmente hoje vai amanhecer subindo mais um tanto. O pessoal que entrou e teve paciência de esperar no ponto certo provavelmente vai sair de uma parte da operação, vai subir o stop para ganhar no mínimo 10%, né, botar o stop aí abaixo dos R$7 e pronto. Valeu a pena ter esperado a operação, valeu a pena ter tido disciplina para tentar pegar início de movimento. Então o que eu acho que é mais interessante para a BRAP 4 é também esperar uma situação como essa, tá ok? Vamos lá. André, bom dia. Comprado em Natura, fez topo duplo na região, linha intermédia de baixa, um bom stop, 24,48, beleza. Natura é nossa indicação também da semana passada, né? A gente não conseguiu pegar muitos ativos, mas demos sorte de pegar alguns que estão caminhando bem, né? Então a Natura rompeu essa região de 26,70 e andou com bastante força para cima. Se o mercado continuar forte, para quem me escutou e não comprou no começo do dia, né? Já deve estar feliz comigo, já deve ter valido a pena se ligar aí na Infomoney TV, né? Já está aí 700 pontos abaixo da abertura. Então se eu conseguir aí, se a gente conseguiu salvar alguém aí de não comprar na abertura, com um comentário inicial já está muito bom, né? Mas ainda está o índice futuro subindo, vamos lá, 3,65, né? Não é mais os 5 e tanto, mas ainda está subindo 3,65. Então é de se imaginar que Natura também amanheça aqui, ó, bem pertinho desse alvo dela, de 32,70. Então, o meu conselho aqui de Natura é: faça na abertura uma realização parcial, pega o seu stop, você pode trazer, por exemplo, abaixo da mínima de ontem, tá? Ou até mesmo o que eu vou sugerir para os meus clientes lá na Arena do Investidor, trazer esse stop para baixo de 29,92, tá ok? Parabéns pela operação, tá? Tem bastante pergunta aqui, deixa eu ver. O Burg está falando que está comprado em Mafrig. Vamos lá. Mafrig. É uma ação difícil aqui, né? É uma ação bem difícil. Ela tem muitas sombras, né? Aliás, sombra todo candle tem, né? Ela tem longas sombras superiores e inferiores às vezes, né? Não é uma operação fácil de fazer. Bom, enfim, se está comprado, fica muito atento com essa região que ela bateu ontem, perto dos 6,70, uma região de forte resistência. E eu pensaria no stop abaixo de 6,16 e vamos ver como é que vai ser a reação dela hoje aí com a prisão ou com essa operação Lava Jato. Não sei se é tão interessante para o ativo, se vai ter aí algum
resquício de alta para ela, tá? Mas eu me preocuparia muito mais aí com o stop da operação, né? Que já pode ser abaixo aí desses 6,18, tá? 6,15, que é esse fundo aí dos 60 minutos, tá? Vamos lá. O Flávio me perguntando, André, comprado em BBAS, o que eu faço, né? Olha só que engraçado, né? Tem umas coisas que acontecem que são muito engraçadas. Tem muita gente que me fala assim, André, mas você vai comprar esse ativo no day trade, ele já está subindo 5%, né? E ontem, depois que eu até me liguei disso, né? Mas a gente fez uma operação de day trade em BBAS e eu não olho porcentagem durante o intraday, né? Para isso não atrapalhar na minha decisão. E a gente falou de uma compra aqui, ó, né? No rompimento de R$16, com alvo em 16,75, né? E na hora que deu esse start, alguém comentou, poxa André, mas a BBAS já está subindo 8%. Se a gente pegar o preço de fechamento e o preço que estava aqui, ela estava subindo, na verdade, 9% já no dia, né? E a gente mesmo assim encarou a operação e uma hora depois ela estava subindo mais quase 5% do preço que a gente entrou, né? Então, uma bela operação day trade, eu não achava interessante ficar para o swing trade porque entendia que ela estava perto de um ponto de resistência, que é essa linha de tendência de baixo que vocês estão vendo no gráfico aí, mas acabou como quem manda o mercado, hoje provavelmente ela vai abrir com forte gap, né? Então primeiro, se está comprado, meus parabéns, belíssima operação, se comprou ontem nos 16 e resolveu levar para frente, parabéns, foi mais corajoso ainda por conta de ter pego um papel já bem esticado, então parabéns. Eu acho que você pode sair de uma parte da operação, eu imagino que o gap para ela vai ser bem grande, de alta, não acho que sustenta durante o dia, acho que vai ter um pouco de recuo após isso, então eu faria uma saída parcial a partir da abertura e quem sabe o stop aí no fechamento, um pouco abaixo do fechamento de ontem, já seja o suficiente para você sair dessa operação feliz da vida, tá ok? Bom, vamos lá responder mais 2 ativos e depois eu vou lá para a Arena do Investidor. Eu queria convidar todo mundo, inclusive, para participar da Arena hoje, mas antes deixa eu olhar aqui CPLE6. Ontem rompeu aí uma consolidação, tá? E se amanhecer perto dessa região aqui, eu acho que tem um bom ponto de compra, com stop aí abaixo ou de 21,89 ou de 21,46. Essa aqui tá bem bonita e todo o setor aí tá também tentando iniciar movimento. Eu acho que eu escolhi a ação errada do setor essa semana, né? Eu escolhi TRPL4, ela ainda tá longe da compra aqui. A compra é só nos 47,81, mas de qualquer forma a CPLE6 tá interessante, igual a CPFE3, né? Também interessante, tá? Ela também está tentando romper um ponto importante. Se amanhecer perto do zero, não amanhecer com um gap muito grande, também dá para pensar em compra, tá ok? Deixa eu ver se tem mais algum ativo. Vamos lá falar de GGBR4. Bom, GGBR4 tem alguns sinais aí. Até uma semana atrás a gente estava falando que ainda não era hora de comprar GGBR4. Acho que de certa forma até acertamos, né? Enquanto o GGBR4 caía, o mercado explodia para cima. O diferencial foi ontem. Ontem realmente o mercado se empolgou, as siderúrgicas se empolgaram muito no final do dia e a GGBR4 veio de reboque, tá? E eu acho que por ter deixado agora a GGBR, ou por estar subindo, deixando um fundo mais alto que o anterior, pode estar chegando uma hora interessante para a GGBR, né? Eu não tenho compromisso em operar a GGBR, né? Eu tenho compromisso em operar, não, em analisar a GGBR e dar uma indicação de compra, né? Eu tenho compromisso de pegar os melhores ativos que tenham o melhor gerenciamento de risco. Pode ser que a GGBR não tenha, tá? Mas eu estou bem de olho nesse ativo porque os em Minas eu não considero um ativo interessante para calls de swing trade, então sobrou CSNA e GGBR do setor, tá? Eu acho que está muito próximo dela ficar interessante. Para que essa operação ficasse adequada à minha estratégia, eu gostaria que ela, sabendo que ela vai amanhecer com gap de alta, eu vou só colocar aqui um ponto aqui em cima, né? Imaginando que ela venha daqui, eu gostaria que ela fizesse uma correção e montasse um pivô no gráfico de 60. Acho que quando isso acontecer e voltar a subir, a gente vai ter condição de fazer uma boa compra em GGBR, perfeito? Bom, como eu estava falando, eu vou
encerrar aqui daqui a pouco a minha apresentação na Infomoney TV, mas durante todo o pregão a gente vai estar dando auxílio e fazendo análise, indicando operações lá na sala da Arena do Investidor. Eu, outros analistas e professores estaremos durante todo o pregão online com os clientes da XP Investimentos e convido todo mundo a participar. Para quem é cliente, deixa eu colocar aqui o site para vocês verem. Para quem é cliente XP, você vem aqui na aba Educação, depois aqui em Arena do Investidor. Vocês vão ver aqui embaixo tem uma aba Acesse Agora, né, do Arena do Investidor. Clicando aqui vai pedir para você logar e a partir daí você pode logar e já baixar o arquivo que dá acesso à plataforma Blackboard, que é a plataforma onde acontece onde essas salas estão, tá ok? Bom, e para quem não é cliente, é simples também, é só entrar no site da Infomoney, vir aqui em Infomoney TV, que é exatamente onde vocês estão assistindo essa apresentação, e aqui embaixo você tem algumas abas, vamos lá, e aqui para abrir conta, tem aqui pronto para começar a investir, abra sua conta na XP Investimentos, abra sua conta, é grátis, então clicando aqui você consegue preencher um cadastro mais breve possível e depois da mudança do cadastro que a gente fez há umas 2 semanas, tá? Há 1 semana e meia pelo menos, né? A abertura de conta tem acontecido assim, né? Para a maioria dos que tentam abrir essa conta. Então tem uma grande porcentagem de chance de você, hoje ainda na parte da manhã, já ter condições de entrar na plataforma e começar a ter acesso às ferramentas que são gratuitas para quem é cliente, ou seja, você não paga nada para ter o acesso na Arena do Investidor. Muito antes de você mandar o dinheiro ou de fazer a primeira operação, você já tem esse acesso, assim como também tem acesso ao home broker, assim como tem acesso ao gráfico do TradeZone em tempo real para você conseguir enxergar o mercado. Então fica o convite, a partir de agora eu encerro por aqui, estou indo lá para a Arena do Investidor, aguardo todo mundo lá, deixo um grande abraço, muita disciplina e cuidado no dia de hoje, dia de forte volatilidade, é muito fácil quem tem experiência se perder, então muito cuidado e desejo a todos excelentes operações. Um grande abraço e até as 4h30 da tarde no call de fechamento. Tchau pessoal, até mais.